próximo ponto é refatorar a parte de usuários aqui, cujas rotas estão sobrecarregadas. Vamos fazer o mesmo que fizemos no login. Nós vamos pegar isso daqui e distribuir nos controllers, no controller, na verdade, né? E no service. Então, já criei aqui os arquivinhos usuário e usuário controller e usuário service. Então, lá vamos nós, então. Então, vamos primeiro tirar daqui e levar para o controller. Então, vamos pegar aqui usuário routes. O primeiro que a gente vai fazer é a parte do criar aqui. Lembrando a mesma estrutura. Vou pegar toda essa parte aqui, ó, e vou recortar ela e vamos pegar e trazer ela para cá, certo? Deixa eu tirar isso daqui para aumentar o tamanho da tela aqui. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente recortei o create aqui. Então, agora eu preciso dar um nome para essa função, que é uma função que vai criar o usuário. Então, vamos fazer isso aqui, vamos chamar ela de create. Create usuário controller, certo? Então, esse pedaço ficou igualzinho. Então, o que a gente está fazendo aqui? Então, agora nós vamos exportar module.exports. Vou exportar um JSON, porque na verdade aqui nesse caso, no caso do login, eu só exportei uma função, mas aqui eu vou exportar várias. Né? Vou colocar uma vírgula aqui, porque daqui a pouco vai ter mais funções aqui. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente importando e exportando. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui é basicamente isso daqui. Eu vou colocar toda a parte de importação, toda aqui. Ó. Então, eu vou tirar isso daqui e vou trazer para cá. Certo? Então, nesse momento, o que eu trouxe para cá foi apenas a parte do create usuário. Vou fazer mais das outras também. Opa! Gente, eu tenho que vir aqui, ó, digitar create usuário controller. Apesar de eu ter copiado, eu comecei a digitar porque eu vou fazer isso daqui e ele já colocar o import aqui para mim, ó, que é uma coisa que para mim faz diferença. Certo? Agora, a mesma coisa aqui eu vou fazer para o update CPF controller aqui. Então, mesma história. O auth middleware, pessoal, auth middleware é coisa que fica no routes. Tá? Isso daqui é uma coisa que eu não posso tirar daqui, porque isso faz parte da rota. Tá? Então, essa parte eu não mexo, não. Isso tem que ficar aqui. Eu vou migrar esse pedaço do código. Ctrl X. Vamos criar esse novo aqui. Nome da função. Opa, vamos colar ela aqui, né? Nome da função vai ser update CPF controller. Vamos exportar ele e vamos digitar ele aqui. Update CPF controller, o mesmo história aqui, ó. Quando eu dar o enter, eu estou fazendo isso para que ele inclua ele aqui em cima. Pronto, já incluiu ele aqui. Senão eu vou ter de copiar e colar. E às vezes eu digito errado, aquela... Bom, enfim, o resto vocês já sabem. Mesma história com essa daqui. O nome dessa função aqui, nós vamos chamar ela de update nome. Update nome controller. Vou colocar ela aqui e vou colocar ela aqui. Certo? Vou formatar, que aí ele vai colocar isso aqui na vertical. Você observa que ele colocou na vertical o JSON aqui. Perfeito. Vamos aqui para mais um aqui para baixo. Né? Você vê que eu não estou digitando praticamente nada. Eu estou apenas copiando, colando. O nome dessa função aqui, assim como da anterior, update nome, dessa daqui vai ser update e-mail. Vou
update e-mail. Pronto. Então, vamos para o último aqui. Não, é o último. Agora, update senha. Update senha. Que vai ser o update senha controller. Pronto. Vamos colocar ele aqui. Update senha controller. Update senha controller. Então, o que acontece é o seguinte. Nesse momento, eu descarreguei aqui tudo que estava sobrecarregado dentro do Routes. E levei isso lá para esse get usuário ID aqui, eu vou deixar quieto aqui, tá? Isso daqui eu vou ter depois levar para algum lugar. A prova é que ele não está sendo usado. Então eu vou ter de resolver isso de outra forma aqui, tá? Vamos descobrir mais tarde o que a gente tem que fazer. Agora, o próximo passo que eu tenho que fazer, eu tenho que testar se isso aqui está funcionando antes de distribuir de novo na parte do serviço. Então, vamos fazer um teste aqui. Primeira coisa, eu preciso fazer o login. Tá? Vamos fazer o login aqui como Pedro, que é esse usuário que está aqui, ó, Pedro, né? Se eu não estou enganado, o último aqui é o Pedro. Pronto, eu fiz o login aqui como Pedro, então estou tranquilo com relação a isso. Tá? Agora vamos... eu tenho que criar o usuário, né? Para testar todas as rotas, eu tenho que criar o usuário aqui. Então, na hora de criar o usuário aqui, vamos criar o usuário Maria, porque aqui é Ana, né? E aqui é Maria, @teste. Já existe usuário com... sim. É o CPF que é importante. Né? O CPF aqui vai ser 99, final 99. Pronto. Então, se a gente olhar aqui, aqui é Maria, então a rota para criar, ela está funcionando. As outras rotas eu não vou testar aqui agora não, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos distribuir agora pelo serviço, tá? Cadê service? Está lá embaixo aqui. Então, eu vou fazer uma nova redistribuição. Eu vou distribuir o controller, tá? Usando o serviço. Então, eu vou diminuir a sobrecarga que existe dentro daqui, ó, do Create Usuário Controller. Então, o controller, o que ele faz? Ele recebe o body, ele verifica se os campos estão sendo usados, ele faz a restrição aqui que a senha tem que ter no mínimo 6 caracteres, e aqui, de fato, ele já está chamando direto o repositório. Então, essa parte aqui, todo o papel de chamar o repositório vai ser migrado para o service. Então, eu preciso continuar, eu preciso migrar esse pedaço para lá. Mas uma coisa que existe aqui, vamos fazer o seguinte aqui. Então, vamos criar uma nova função aqui. Ela é assim. Opa! Function. O nome da função vai ser cadastrar usuário. Cadastrar usuário. Que, por sua vez, vai receber o quê? Nome, e-mail, CPF e senha. Nome, e-mail, CPF e senha. E ele simplesmente, pessoal, nesse caso aqui, eu não tenho nenhuma operação a fazer. Ele vai simplesmente chamar o create usuário e vai retornar ele. Simples assim. Tá? Ele simplesmente vai chamar ele aqui. Ó, e vou retornar ele. Professor, mas não devia ter um await aqui? Sim,
Mas, na verdade, isso daqui vai retornar uma promessa e a promessa vai ficar com await aqui. Ó. Então, vai ser essa a diferença. Então, deixa eu corrigir essa importação aqui. Então, não mais vai ter essa questão aqui. Isso daqui vai sair daqui. E agora eu vou ter de exportar isso daqui. Model.exports. Né? Eu vou exportar essa função. Ela é assíncrona. Ponto e vírgula no final da declaração, né, do export. Pronto. Create usuário aqui. Eu estou importando lá do repositório. Né? Então, simplesmente você vê, eu terceirizei. E agora aqui ó, vai ser cadastrar o usuário. Deixa eu corrigir essa importação. Ele não quer corrigir para mim, né? Então, const, aqui, cadastrar o usuário, require, barra, eu vou buscar lá do controllers, né? Barra, opa, isso daqui é um problema, opa, esse daqui é do serviço, né? Service, nossa, aí fica ruim pro meu lado, bem que eu vi, eu não achei aqui, olha. Services barra usuário service. Pronto. Agora eu estou importando. Ó. Olha só, achei ela lá. Perfeito. Então, nesse momento, se eu quiser cadastrar um novo usuário, vamos ver, ele tem que dar que o usuário já existe. Deu erro interno do servidor. Não era bem o que eu queria, porque eu não salvei isso daqui. Pronto, já existem usuários com os dados informados. Perfeito. Então, ele já está passando por aqui. Ó. Ele veio até aqui. Ok, então simplesmente, professor, mas aqui não tem nada dentro do service, porque nesse caso não tem nenhuma validação para ser feita. Então ele simplesmente passou por ele e ele chamou o repositório. Professor, mas por que não manter aqui? Por que não manter direto a chamada do create usuário aqui no controlador? Por que você fez isso? É só um atravessador que pega de um lado e passa do outro. É verdade. Mas se amanhã eu quiser anexar uma regra, eu vou colocar ela aqui. Eu não vou ter de mexer no repositório, eu não vou ter de mexer no controller, eu não vou ter de mexer no routers, eu venho direto aqui. O método já existe, ó. A chamada dele já está aqui. Então, se eu quiser anexar alguma coisa a mais aqui, ó, eu não preciso mexer aqui no controlador. Então, isso é uma separação de responsabilidades. Nesse momento, não precisa, mas se amanhã precisar, eu anexo alguma coisa a mais aqui, certo? Então, esse é o papel. E o mesmo eu vou fazer para cada um dos outros aqui. Ó. Então, a próxima função que eu vou criar é o alterar CPF aqui. Deixa eu copiar e colar aqui. Alterar CPF. Já vamos exportar ela aqui. E aqui, ó, o que o alterar CPF faz? O alterar CPF, ele já vai ter um probleminha aqui, porque eu só vou, quando eu vou atualizar, olha só aqui, ó, update CPF usuário. Isso daqui vai ter que ser migrado para lá. Ó. Então, isso vem para cá, né? A chamada disso vem para cá, ó. Deixa eu formatar. Já acendeu aqui, que ele está vindo lá do repositório. Eu tenho que passar o ID usuário e eu vou ter de passar o ID usuário. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Olha só, eu peguei o ID usuário que veio pela URL. Perfeito, esse é o papel do controlador. Validei se o CPF está válido. Papel do controlador. Agora, o que não é mais papel do controlador? Então, nesse caso aqui, ó, eu já vou chamar eu alterar CPF. Passando o quê? Passando o ID do CPF, o ID do usuário e o CPF. Tá? É o que eu vou passar para ele lá. Então, eu vou chamar o alterar CPF. Alterar CPF.
Vou passar o ID do usuário e o CPF a ser cadastrado. Então tá, então aqui, ó. O ID usuário e o CPF. Pronto. E ele vai chamar o update usuário que está lá no repositório. Então isso aqui continua. Só que agora eu vou olhar essa parte aqui, ó, que eu estou olhando aqui, ó. Opa. Fiz coisa errada aqui. Fiz coisa errada. Fiz coisa errada. O find usuário continua aqui. Eu vou mexer no alterar o CPF aqui. Pronto. Certo? Só que o alterar CPF, nesse caso, o que, que ele vai me retornar? Ele vai atualizar o CPF aqui, ó. Ele vai atualizar o CPF. Cadê? E vai retornar o próprio objeto ou nulo. Então tá. Então a variável result aqui, eu vou chamar, ela pode ter nulo. Então nesse caso eu vou olhar assim, ó, se not result, quer dizer, se não for nulo, tá? Se não for nulo. Se for nesse caso aqui, ó, se ela for nulo, ela não entra, mas se eu negar, ela entra. Então nesse caso ele vai retornar o nulo de volta. Então não faz grande diferença. Mas aqui nesse caso aqui, ó, ele vai chamar o find usuário by ID. Então, find usuário by ID vai ser chamado ali, sem o await. Então, esse pedaço eu migrei para cá, ó, certo? Então, o que está acontecendo aqui é que se ele retorna nulo, por que, que eu tenho que passar por aqui? Porque se isso aqui, se o result for nulo, gente, eu não posso chamar isso aqui, ó, result.id usuário. Ele vai reclamar, porque fala, ó, não tem. Então, por isso. E ele vai procurar o usuário pelo ID e vai retornar ele, certo? Então, esse pedaço aqui a gente vai mudar. O alterar CPF, nesse caso aqui, vai retornar o usuário. Porque é o resultado do find usuário by ID. Então, ou seja, eu resolvi todo esse pedaço aqui. Mas, o usuário pode ser nulo. Então, se o usuário for nulo, eu vou continuar retornando usuário não encontrado. Esse usuário aqui. Caso contrário, o usuário existe, eu vou simplesmente retornar ele direto aqui. Certo? Ele já existe aqui, o resto tudo fica igual. Então, a responsabilidade aqui foi, olha só, a chamada das operações que estão lá no repositório, elas acontecem exclusivamente pelo serviço. Elas não acontecem por aqui. Ó. Elas não acontecem por aqui. Certo? Então, nós não temos chamada de nada que seja no repositório. Ó. Ele não está chamando nada que seja do repositório aqui nesse momento. Então, é isso que está acontecendo aqui. Vamos então para o update nome. O update nome vai seguir a mesma filosofia aqui, tá? É muito parecido. Então vamos fazer aqui o alterar nome. Alterar nome aqui. Alterar nome. Vamos importar ele aqui em cima. Opa, eu não importei o update aqui, né? Olha só. Alterar CPF. Eu vou formatar só para ele colocar na vertical, tá? Então, alterar nome. Deixa eu minimizar isso aqui. Então, aqui vai retornar usuário, lembra disso? Usuário. Eu tiro esse pedaço, porque o find usuário by ID já vai estar aqui, ó. Esse pedaço já está aqui, então simplesmente tirei isso daqui. Pronto, foi só um copiar colar aqui, né? Perfeito. Agora vamos update e-mail controller. Então, update e-mail controller.
pessoal, copiar e colar pode ter erros. Então, aqui não é update usuário. Aqui é update usuário, nome. Está importado lá em cima. Tá. Agora, vamos aqui. Agora, vamos atualizar o e-mail. Então, alterar e-mail. Vamos exportar. Vamos importar aqui em cima. E vamos colocar aqui. Deixa eu minimizar aqui. Então, mesma história. E-mail, usuário e e-mail. Aqui é o usuário. Se não tiver, vai retornar usuário não. Esse pedaço aqui vem daqui e é colocado aqui. Certo? Continua igual. Besteira. Então, aqui é que é diferente, né? Esqueci o nome da função que estava aqui. Deixa eu... Essa daqui. Usuário e-mail. Usuário nome, usuário e-mail. Perfeito. Então, aqui é alterar e-mail. Certo? Aqui, essa linha não existe mais. Pronto. Terminamos o update e-mail. Agora o update senha. Update senha. Vamos chamar isso daqui de alterar senha. Exportar, importar, né? Opa. Exportei. Deixa eu importar. Certo. Agora vem aqui. Mesma história. Aqui, update, ID usuário e senha. Nós vamos colocar esse aqui, né? Então, vamos olhar. Todos foram usados, porque nenhum está apagadinho aqui. Usuário senha, retorna find usuário by ID, a mesma coisa. Então, aqui é alterar senha, certo? Vamos chamar isso aqui igual a gente chamou nos outros aqui de usuário, né? Cadê aqui? Não chamei nos outros de usuário aqui, só nesse. Oh, meu Deus. Usuário. Usuário. Usuário, usuário, né? Agora aqui, nesse que a gente está alterando aqui agora. Que é o update senha. Usuário, usuário. E aí eu posso apagar essa linha aqui. Então, lembrando que a gente tem um código ilhado lá no Routes, não é isso? Lembra disso aqui, ó? Um código aqui no Routes, aqui, ó, que ele está sem uso. Depois a gente vê onde é que eu vou usar ele, porque nesse momento eu não estou usando ele. Tá? Talvez ele esteja perdido aqui e eu não sei o que está acontecendo aqui. Tá? Porque até agora parece que não usou, mas também eu não testei todas as rotas ainda, né? Save all. Então vamos testar de fato todas as rotas agora. Então deixa eu vir aqui no Routes. Tá? Vamos testar uma por uma. A primeira delas eu vou testar o criar aqui. Tá? O criar, eu não criei nenhum usuário novo. Não. Naquela hora eu tinha criado a Maria. Vamos criar um novo usuário aqui. Porque esse perigo de copiar e colar é um perigo e tanto, né? Vamos chamar isso daqui de Carlos. Aqui vai ser o 88. Pronto, o Carlos foi criado, ele está dizendo aqui que ele foi criado, então o create não tem problema, já foi refatorado. Agora nós vamos mudar aqui para
eu preciso fazer login, senão eu não vou conseguir atualizar nada, né? Então, vem aqui que eu não lembro como é que faz o login, tá? Opa, não, é por aqui, não, gente, é por aqui. Então, o nome aqui é final 88, a gente viu isso, né? A senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer o login aqui. Pronto, ele foi feito o login. Vamos pegar esse. Isso daqui. Eu vou diminuir um pouquinho aqui a tela, só para mim conseguir copiar tudo. Ctrl+C. Não. Agora nós vamos atualizar o CPF, né? Vamos ver se está aqui. Isso, que é o meu token, né? Eu vou colocar então final 77, porque estava final 88, não é isso? Na verdade, vamos colocar aqui final início 99. Tá? E aqui era 88, não é isso? É, final 88. Ele disse aqui, ó, atualizado 99, o início e final 88, igual estava. Vamos ver aqui. Aqui, ó, início 99. Então, update CPF está funcionando. Mesma história aqui, ó. Vamos colar aqui. Deixa eu colar aqui. Aqui é o nome, né? Então, eu vou colocar Carlos Augusto. Vamos ver se está funcionando. Ele disse que está atualizado. Vamos checar aqui. Carlos Augusto. Maravilha. Agora, vamos testar aqui. Atualizar o e-mail. O e-mail vai ser carlos.augusto. Ele disse que atualizou, vamos garantir que está acontecendo isso, Carlos Augusto. Agora vamos atualizar a senha. A senha vai ser 112233. Então, a senha, nós vamos fazer o seguinte, para me garantir que ela está funcionando, fica de olho aqui, ó. E aí o hash dela vai ficar diferente, tá? Para não ter de fazer um segundo login. Ele disse que atualizou. Então vamos olhar, ó. O início dela aqui, ó, era 0D, alguma coisa assim, ó, D0DA, né? Ficou diferente aqui. Então, certificamos. Dessa forma, terminamos a refatoração do usuário.